Bom dia, alunos e alunas do Colégio Brasil. Sou o professor Anselmo de Língua Portuguesa e hoje estamos começando mais uma videoaula. A aula de hoje é destinada aos alunos do oitavo ano. Essa é a primeira aula do oitavo ano. Então, eu quero ver todos vocês acompanhando aí. Diogo, Mari, Vitória. Quero ver todo mundo assistindo a aula, hein? Vamos lá. Então, como eu já havia dito, a aula de hoje é destinada aos alunos do oitavo ano. Vamos lá para a nossa primeira aula. Hoje estaremos fazendo uma revisão sobre um assunto que nós já havíamos visto no primeiro bimestre, que são as vozes verbais. Tá? Esse conteúdo está disponível para vocês nas páginas 14 e 15 da apostila de língua portuguesa do material CPV, o material que nós utilizamos em sala de aula mesmo. Vozes verbais. A voz verbal ela é uma das flexões do verbo. A voz verbal é a relação que estabelece entre o sujeito e o verbo. Como identificar? Ou seja, primeira coisa, nós temos que entender que para que existam as vozes verbais, nós temos que ter um sujeito e o verbo. Então, nós vamos olhar para a oração e ver se aquele sujeito pratica a ação ou se ele recebe a ação. Vamos lá. Percebam, Romeu beijou Julieta. Então, o sujeito aí no caso, Romeu, ele é o agente da frase. Por quê? Porque ele está praticando a ação de beijar Julieta. Então, nesse caso, o sujeito é agente. Julieta foi beijada por Romeu. Então, nesse caso, o sujeito Julieta, ela é paciente. Por quê? Porque ela sofre a ação. Ela foi beijada por Romeu. Ela está sofrendo a ação. Então, ela é o sujeito paciente. Então, esta é a relação entre sujeito e verbo. Quem pratica a ação e quem recebe a ação. É o que nós chamamos de sujeito agente ou sujeito paciente. E nós podemos ter também, no caso de a própria pessoa cometer a ação e sofrer a ação. Por exemplo, Romeu e Julieta beijaram-se. Então, os sujeitos, nesse caso, eles são agente e pacientes ao mesmo tempo. Ainda falando da... Ok, agora que nós já sabemos a relação entre sujeito e verbo, sujeito e ação, nós vamos dar um nome para cada uma dessas ações. Voz ativa. Clara comprou a casa. Quando o sujeito pratica a ação, ou seja, quando ele é agente da frase, nós vamos chamar de voz ativa. Voz passiva. A casa foi comprada por Clara. Então perceba que nesse caso, o sujeito recebe a ação. Então, casos assim, nós vamos chamar de voz passiva. E a voz reflexiva será quando o agente comete a ação e recebe a ação. Luiz trabalhou durante as férias. Ou seja, o sujeito cometeu a ação que está refletindo sobre ele mesmo. Então, nós vamos chamar de voz reflexiva. Ainda falando da voz passiva, nós vamos ter duas formas de expressar a voz passiva. A analítica, que vai ser formada sempre dos verbos ser, estar ou ficar,
mas o verbo no particípio. Exemplo, a casa foi comprada por ela. Então percebam que nós temos o verbo ser aí, foi, e o verbo no particípio, comprada por ela. Isso nós vamos chamar de analítica. E temos também a função sintética, que nós vamos ter o verbo sempre na terceira pessoa, singular ou plural, mais a partícula se. Exemplo, comprou-se a casa. Então nós temos o verbo aí na terceira pessoa, mais a partícula se. Então essas são as duas formas de nós utilizarmos a voz passiva, analítica e sintética. Sobre a voz reflexiva, nós também vamos ter duas formas. A voz reflexiva, que nós já vimos, Luiz trabalhou durante as férias. Ou seja, ele está cometendo a ação, praticando a ação, que está refletindo sobre ele mesmo. E temos a voz reflexiva recíproca, que é quando uma ação é cometida por mais de uma pessoa e essa ação se reflete em cima das duas ou mais. Por exemplo, Luiz e Maria casaram-se durante as férias. Ou seja, a ação está se refletindo sobre os dois. Correto? Então, dessa forma, nós vamos chamar de voz reflexiva recíproca. Bom, espero que com essa breve revisão eu tenha ajudado vocês a esclarecer qualquer dúvida. Comentem nos vídeos, coloquem suas dúvidas, perguntem. Nós estamos aqui exatamente para esclarecer todas as dúvidas de vocês e ajudá-los da melhor maneira possível, tá? Desculpem qualquer erro de gravação, não sou nenhum expert em fazer vídeos, nada disso, mas nós estamos aqui tentando fazer tudo da melhor maneira possível, ok? Espero vocês na próxima aula, então até a próxima, um abraço.